Muito bem, eu sou o professor Sérgio e venho para mais um vídeo Filosofando com o Enem. Estes vídeos rápidos que têm como objetivo ensinar a resolver questões do Enem e também ensinar e refletir um pouco sobre o pensamento, o conhecimento filosófico. Muito bem, a questão de hoje é retirada da prova do Enem de 2017 e tem como objetivo discutir filosofia na época clássica do mundo grego. Então vamos ao texto e depois vamos às alternativas. Então, abre aspas, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir atenção, uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Muito bem, esse é o texto que inspira a questão. E ela foi retirada de um livro História da Filosofia, do Emil Breuer, de 1977, exatamente o ano que eu nasci. Então é um texto clássico aí de História da Filosofia. E, como eu já disse no começo, tem como objetivo discorrer sobre a época clássica da filosofia no mundo grego, ou seja, o período socrático. A primeira informação, o período socrático, aquele em que os filósofos têm como objetivo pensar uma questão muito importante existencial, ou seja, quem é o homem, uma questão antropológica, tentam discorrer sobre isso e o que devemos fazer para viver em sociedade. Quando eu pergunto o que devemos fazer para viver em sociedade, eu inauguro o conhecimento na área da ética e na área da política. Então, duas grandes questões orientam o período clássico. Relembrando elas, quem é o homem, quem sou eu, né? E a segunda questão, o que devemos fazer ou o que devo fazer para poder viver em sociedade e ser feliz. Quando eu pergunto o que eu devo fazer para ser feliz, eu inauguro a ética, e quando eu pergunto o que eu devo fazer para viver em sociedade, eu inauguro a política. E entre os gregos antigos, não há uma desvinculação entre moral e ética, mas esse é um outro assunto. Muito bem. O texto traz dois personagens muito interessantes para nosso aprendizado. O primeiro é, evidentemente, Sócrates, né? O maior dos filósofos gregos, segundo a história da filosofia. Não deixou nada escrito, o que nós temos são narrativas pelos seus discípulos, como Platão, como Xenofonte, enfim, são fontes dos filósofos que conviveram com Sócrates. Sócrates, ele operava com seus interlocutores, sempre a partir de um diálogo constante, a ideia de uma ironia. O que é ironia? Não é ser irônico no sentido de puxar, enfim, não conduzir muito bem o diálogo. A ironia sempre parte de questões, de perguntas, de dúvidas, jamais da certeza. Então a ironia socrática é o exercício constante da dúvida. E ao praticar a ironia, Sócrates desenvolvia o seu método dialético maêutico. A maêutica socrática, essa palavra esquisita, né? Tem a ver com uma profissão muito interessante que só perdeu o seu valor há muito pouco tempo atrás, tipo 50 anos, que é a profissão de parteiro, de parteira, melhor dizendo, né? Então a mãe de Sócrates, conta a história, era uma parteira. E a maêutica, ela tem a mesma função do parto, ou seja, fazer o indivíduo parir uma ideia, parir um conhecimento. Então esse texto ele traz para o debate exatamente essa questão da ironia socrática, a arte de duvidar e fazer perguntas, e desta
questão fundamental do seu método dialético maêutico, que é fazer com que o interlocutor ele faça nascer uma ideia nova. O outro personagem que o texto traz é Alcebíades. Alcebíades está nos diálogos de Platão, por exemplo, num livro chamado O Banquete, e ele é o personagem principal. Quem foi Alcebíades? Alcebíades era um jovem pertencente a uma elite econômica e política de Atenas e que gastou a sua juventude, na época da sua formação, da sua educação, com muitas festas, muita extravagância, e se esqueceu de estudar, de formar a si mesmo. Muito bem. Ele vai pegando uma certa idade, uma certa maturidade, e ele vai ao grande sábio Sócrates com uma questão. A questão dele é: Sócrates, o que eu devo fazer para ser bem-sucedido na política? Então, Alcebíades vai a Sócrates com essa questão, né, de ter sucesso na política. E Sócrates, usando da ironia e da maêutica, primeira pergunta de Sócrates: o que fizestes tu com a tua formação? Cuidastes da tua formação? E essa pergunta tem a ver com uma noção muito interessante entre os gregos, que é a noção de pilemeia houtou, traduzindo o cuidado de si mesmo, a ética do cuidado de si. A essa pergunta, o que tu fizestes para cuidar da tua formação? Alcebíades chega ao ponto socrático. Qual é o ponto socrático, professor? A ideia de que só sei que nada sei. Então, Alcebíades já faz surgir uma ideia. A ideia de que, em termos de formação política, ele é um completo ignorante. E Sócrates, então, conduz o diálogo com Alcebíades e leva Alcebíades, então, a uma questão fundamental da filosofia socrática, que é a ideia de que ele precisa conhecer a si mesmo. Então Sócrates vai conversando com ele, vai dialogando, vai encurralando-o na ironia e na maêutica, até que o jovem ateniense Alcebíades, ele diz: só sei que nada sei, e portanto o maior dos conhecimentos é conhecer os meus limites, as minhas limitações. Por isso eu tenho que aplicar aquilo que nós chamamos de gnose houtou, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Feita essa análise do texto e dos personagens que ele traz, vamos então àquilo que o autor, aquilo que o organizador da prova pede de nós. Então, o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na contemplação da tradição mítica? Não se baseava na contemplação da tradição mítica. Muito pelo contrário, tinha muitas questões e dirigia muitas críticas à tradição mítica. Então, a letra A, de fato, não está contemplada. Vamos à letra C, já que a letra B é a alternativa correta. Relativização do saber verdadeiro? Não. Sócrates não era um relativista. Relativismo era coisa de sofista. Sócrates, ele buscava sim o conhecimento verdadeiro, qual seja o conhecimento de si mesmo. O conhece-te a ti mesmo. Portanto, não tem relativização. Existe um objeto para o conhecimento, que é conhecer a si mesmo. Valorização da argumentação retórica? Não. Sócrates não era um sofista. Para o sofista, sim, era muito importante saber argumentar. Então a gente pode perguntar para um sofista: a verdade está no objeto do qual eu falo ou está na narrativa que eu faço do objeto? Um sofista tem a verdade como uma acepção retórica, portanto a verdade está naquilo que eu posso dizer e não naquilo que o objeto mostra. Então, mais a alternativa falsa. E investigação dos fundamentos da natureza. Não, Sócrates não tem como referência uma pergunta pré-socrática. Qual é a pergunta pré-socrática?
de onde viemos, né? Essa pergunta, ou seja, investigar os fundamentos da natureza, não é um objeto de Sócrates. Portanto, sobra a letra B de bola como verdadeira sustentação do método dialético, que é, como eu disse para vocês, baseado na ironia, conceito socrático, e na maêutica, que é o método socrático propriamente dito. Feito, tá aí mais um vídeo Filosofando com o Enem, com o professor Sérgio, professor do Instituto Federal Catarinense, campus de Videira. Curtam este vídeo, partilhem, deem like no canal, melhor dizendo, se inscrevam no nosso canal, né? Não somos youtuber, mas estamos aqui prestando, de certa forma, um serviço público através das redes sociais. Abraço, até o próximo vídeo. Conversamos na sequência.